Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate. Hoje o programa vai falar sobre compliance, que nada mais é do que a empresa estar de acordo com leis, normas e regulamentos internos e externos. Parece simples? Nem tanto, pois os conceitos são muitos e manter a empresa em conformidade com os órgãos reguladores requer muita atenção dos profissionais da contabilidade, principalmente quanto à interpretação dos instrumentos legais. Quem discute esse assunto é Ângela Zecchinelli Alonso, auditora conselheira do CRC-SP, Neumir Pereira Rosas, auditor conselheiro do CRC-SP, Betel Corcoruto Lombardi, empresário contábil, conselheiro do CRC-SP. Vamos começar então com você, Ângela. Afinal de contas, o que é o compliance? Compliance nada mais é do que você cumprir a norma, seguir a norma. Quando a gente é criança, a mamãe, você vai ver o lápis bonito do coleguinha, fala, vou pegar para mim. Pega, coloca no teu estojo, vai para casa. Aí quando chega em casa, mostra para tua mãe, ou tua mãe vê no estojo e ela fala, não, filho, isso não está certo. Você pega esse lápis e devolva ao dono. O lápis não é seu. Tá? A mãe está ensinando a cumprir normas éticas, de conduta. Então, ali começa toda uma aprendizagem de compliance pessoal, de vida. Tá? Hoje, a palavra compliance, do verbo to comply, ela entrou em destaque, tá? Mas, na verdade, significa somente cumprir normas e regras, o que é uma vergonha a gente ter que falar sobre isso, porque o usual seria cumprir normas, regras. E foi interessante esse exemplo que você citou de cumprir normas em casa, porque quando a gente fala de compliance, pensa logo numa grande empresa, mas ao contrário, é para ser aplicado em todos os tamanhos de empresa, né? Pequenas, médias. Perfeitamente, Adriana. Hoje em dia, não há o tamanho de empresa para que se aplique o compliance, as regras internas, regras de controle, processos, procedimentos e principalmente atendimento à legislação. Hoje em dia, da menor empresa que tiver menos faturamento, menos movimentação, até as grandes empresas, todas hoje necessitam ter esse controle, atendimento à fiscalização, entrega correta das suas obrigações acessórias, porque o fisco hoje está muito bem aparelhado. Nós, como empresas de contabilidade, como contadores, estamos hoje em dia aconselhando, criando, ajudando, ensinando principalmente o empresário contábil a atender, a estar em dia com essa legislação, as obrigações acessórias, com aquilo que o fisco determinou. Todos nós temos que atender, como foi dito, né? É uma vergonha dizer que nós temos que, por obrigação, por uma medida de legislação, como nós atendemos ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, onde nós, contadores, estamos atrelados, somos solidários. É uma vergonha dizer que, por medida de legislação, nós temos que atender o fisco. Não, nós temos que atender o fisco porque é a base de toda empresa. E também, tendo o compliance, tendo seus controles, principalmente contabilizando todas as despesas, fazendo toda a coisa correta da empresa, nós podemos ter o balanço como uma base financeira de tomada de decisão na empresa. Mas antes disso, Betel, já interrompendo, tá? Eu acredito que tudo isso é mais uma questão de cumprir normas, né? Cumprir as regras, conformidade, estar em conformidade, tá? É uma questão cultural também. Perfeito, tá? perfeito. Essa ponta que você puxou, que o contador é um agente super importante nessa atividade, nessa ação, tá? De estar em conformidade, mas nós temos todo um histórico, né, Neumir? Por quê? Falando em histórico, esse termo compliance, né, Neumir, é em inglês porque surgiu nos Estados Unidos. Quer dizer, alcançou visibilidade. Compliance é um termo que foi estabelecido talvez pelo pessoal, pelos advogados dos Estados Unidos e tomou realmente visibilidade
aí nos idos dos anos 70, próximo aos anos 80, quando foi instituída nos Estados Unidos uma lei anticorrupção. Havia muita preocupação entre as empresas, ou muitas atitudes erradas de compra de pessoas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E isso tomou uma visibilidade muito grande, principalmente na área, não na nossa área, mas na área da advocacia, né? Mas isso começou a ser um requisito de todas as empresas. Começaram a prestar atenção de que era necessário estar de olho, né, estar no que a empresa estava realizando, no que a empresa estava fazendo. Inclusive, você mesmo colocou da contabilidade ser onde tudo acontece. Verdade. E não é só na parte fiscal, né, na parte do meio ambiente, na parte do tratamento dos funcionários. Inclusive, nós tínhamos conversado um pouco antes sobre a questão do trabalho escravo. Isso também foi recentemente, eu acho que tem uns 10 anos mais ou menos, se eu posso me lembrar, também foi objeto de muita questão, e isso tem a ver com compliance. Por exemplo, né? cria-se uma norma, porque foi muito divulgado que determinadas empresas americanas e do estrangeiro, de todos outros países segmentos estavam contratando mão de obra escrava, e teve um grande movimento em torno disso. E isso se resolveu com um compliance, com uma norma sobre esse assunto. Mas os contadores, como ele estava colocando, pelos contadores passam o pagamento daqueles fornecedores, passam o pagamento daqueles empregados, passam. Então, os contadores têm uma papel fundamental, vamos dizer assim, uma peça processo, fundamental nesse processo, chamar a atenção. Hoje, né? se o empresário não estiver muito próximo do seu contador, tá? Não o contador que fica lá fazendo débito e crédito, não. Um contador que assume a posição na administração também, não só na administração, como consultor da administração. Isso, né? como conselheiro. Como conselheiro, como diz, técnico. Segue desta forma, Isso. Vamos atender a legislação, o que diz a legislação é desta forma, devemos atender desta forma. Lembrando que a transparência dos números hoje estão voltadas para o fisco, muito claramente, muito facilmente, né? Não só pela publicação dos números através dos balanços necessários nos jornais de grande de distribuição, né, de grande circulação, mas também as informações já estão dentro da Receita Federal. Então, hoje o papel nosso é de ficar próximo ao cliente, estar próximo ao cliente. E nisso, todos os processos que cada contribuinte, cada cliente principalmente, estiver, quanto mais atrelado, quanto mais processos internos, quanto mais procedimento, quanto mais próximo da lei, melhor ele vai dormir, vamos dizer assim, né? Passar uma noite mais tranquila com relação à fiscalização. Não surtar quando vier uma fiscalização, quando vier alguma notificação da Receita Federal, do Estado, da Prefeitura, que seja dessa forma. Eu queria dizer, ressaltar também, Betel, é que num primeiro momento, às vezes o empresário ou o profissional da contabilidade pode se assustar com esses procedimentos, mas ao contrário, isso daí vai trazer mais tranquilidade. Exatamente. Para o profissional. Eu falo ao meu cliente, eu te oriento para que você tenha uma vida tranquila, que você cumpra. Se é justo, se não é justo, se o imposto está caro, se a tributação é cara, é diferente, temos que lutar de uma outra forma. Eu acho mas que temos que atender o que está lá. Ninguém aguenta mais o que a gente tem visto. Verdade. Tá? Ninguém aguenta mais tanta falta de ética, tanta corrupção. Exatamente. Tá? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós queremos uma coisa limpa. Tem uma legislação muito forte, porque nós temos uma impunidade muito grande. Tá? Por isso que eu acho que as pessoas relaxam um pouco no cumprimento de normas. Mas a lei anticorrupção, ela responsabiliza o administrador. Né? De qualquer forma, não existe mais aquilo de ele falar assim, eu não sabia. Tá? Não existe mais isso. A lei é muito clara, é a Lei 12.846 de 2013, Lei da Empresa Limpa, e que exige, inclusive, um programa de integridade, independentemente de porte, independente da forma de organização ou modelo societário adotado, se é fundação, associação, de pessoas estrangeiras. Terceiro setor, né? Isso, exatamente. Não, terceiro setor, não importa. Tá? A lei atinge todo esse pessoal e a gente precisa dessa lei sendo cumprida. Pegando um gancho, é importante quebrar os antigos paradigmas, né? Tudo dá certo, tudo tem um jeitinho, vamos fazer assim, assado. Isso acabou, gente. Ainda bem.
O mercado está se mobilizando, os empresários estão mudando, a cabeça do antigo empresário está mudando também. Isso é bacana. Isso aproxima o contador ao cliente, atendendo à legislação do fisco. Isso faz com que nós tenhamos essa tranquilidade que buscamos, essa ética nos negócios também, não só no negócio, mas na administração do negócio. Sim, eu tenho, muita gente me pergunta, porque eu atuo em auditoria, aí muita gente me pergunta, mas se você tem um cliente e você pega uma fraude? Falei, bom, fraude a gente consegue pegar. Se for um conluio, não consegue, é muito mais difícil, porque aí isso é uma série de pessoas reunidas. Mas para ser o nosso cliente, a gente tem alguns procedimentos, tá, de conhecer esse cliente, quem é, tá? Qual é o perfil da administração, porque a alta administração dá o tom de ética. E você faz Ângela, algumas vamos perguntas. deixar então essas instruções para a gente falar mais a respeito no próximo bloco, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta, estamos falando sobre compliance. Ficou uma pergunta para a Ângela no bloco anterior. Ângela, na prática, como é que funciona o compliance numa pequena e média empresa? Que instruções você dá para o profissional da contabilidade? Bom, a primeira coisa é atender na lei anticorrupção um programa de integridade, que é a elaboração de um código simples, código de boas práticas, tá? Porque isso ameniza penalidades, a dosimetria das sanções da lei. Você até aconselha fazer um manual, por exemplo, de boas práticas? Isso, mas assim, pelo porte da empresa, basta a administração dar o tom do compliance, 4 folhas de um manual onde você fala sobre partes relacionadas, o que aquela empresa não permite, então não permite tratar de negócios com empresas que usem trabalho escravo, por exemplo. Você tem uma série de coisas dentro de vai facilitar até a vida do funcionário, né? Diretrizes básicas. Para que não tenha dúvida também, de um claro, código de conduta, claro, né? Por exemplo, tá? Um canal de denúncia, mas um canal efetivo. Tá? Que você abra esse canal e que as providências têm que ser tomadas também, não basta existir um canal de denúncia. Então, tudo isso envolve uma gestão ética, uma conformidade de operação e uma adesão a uma nova cultura organizacional, que é o que a gente quer em todos os nossos clientes, tá? Que a gente quer para a nossa vida também. Né? correto. Neumir, você queria acrescentar? A questão do controle interno. Todo contador deve estar muito preocupado com a questão da solidez, da conformidade, como a empresa atua, se ela tem um manual, como você, também de controle interno, né? Isso também é um foco muito importante para que o contador tenha certeza que as normas estão sendo cumpridas, se a contabilidade está captando todas as operações de forma adequada, porque é a partir do controle interno, a partir desses sistemas, é que o contador pode ter certeza que ele está fazendo um bom trabalho também. Pois é, Betel, e isso daí também se inclui para um manual de normas do próprio escritório de contabilidade, né? Na hora quando ele vai aceitar um cliente. Isso, perfeito. Faz parte da boa governança também de uma empresa de contabilidade, na inserção, naquilo que pega de novos clientes, analisar também o perfil do seu cliente. Como nós somos solidários, como bem o Neumir colocou aqui, respondemos solidariamente também, e até mesmo como para informações que nós temos que atender ao COAF, como já falamos, então é importante que o contador, o empresário contábil, possa também fazer um filtro e verificar um raio-x do seu cliente com relação às certidões negativas, se ele tem débitos, se ele tem algum processo, porque isso vai, no futuro, poderá atrapalhar a própria imagem do contador. A legislação vinculou o contador e ela está preocupada com a boa imagem por aquilo que o contabilista faz na sua empresa, não é? Em que sentido? Se a empresa tem
algum processo criminal, algum desvio de verba, alguma coisa que possa fazer ilicitamente, o contador, assinando o seu balanço, ele pode responder da mesma forma, né? Meus colegas estão aqui para nos corrigir se estiver errado, mas é desta forma. Então nós temos que tomar o cuidado também na análise, na captação dos nossos clientes. Em auditoria a gente tem esse cadastro, a gente faz essa pesquisa, que é a aceitação ou não do cliente. Faz parte da norma brasileira de contabilidade. Mas isso é uma coisa nova para as empresas de contabilidade. Exatamente. Nós devemos adotar isso, é muito importante. Aí o pessoal pergunta, mas e se esse cliente não atingir a sua expectativa de que ele possa ser auditado? Não cumprir todos os requisitos que você colocou. Né? Então, alguns clientes realmente nós não poderemos fazer a aceitação. Tá? A grande maioria... Tá? Lógico, todo mundo tem problema, quem não tem problema, tá? Mas nós também estamos ali para melhorar toda essa qualidade, assim, como profissionais de contabilidade. Tem muitos clientes que nos procuram que foram mal assessorados ou que vinham com uma cabeça antiga de tudo poder fazer, tudo tem jeito, alguma coisa nesse sentido. Mas a nova geração, nós temos sentido isso dentro do nosso conselho de contabilidade, né? Nós estamos sentindo nos profissionais essa quebra de paradigma, essa mudança. Hoje, a impunidade está acabando, está? Realmente, quem achava que poderia fazer, dar jeitinho, às vezes não emitir nota, não declarar, não fazer, não contabilizar o que é correto, estão sendo penalizados. A gente brincava que as multas viriam por e-mail, né, e que viriam ser correspondidas eletronicamente. Hoje em dia estão chegando, não é assim? Inclusive, isso é uma coisa que nós temos muito na questão da auditoria, que chama, que a gente procura muito saber, é sobre a documentação. As pessoas, você está atuando num cliente, né? E o cliente toma uma atitude que você não concorda, né? Muita gente fala, eu não vou corrigir o cliente, que eu vou perder o cliente. Não. Exatamente. Depende, logicamente, depende do grau da questão que nós estamos dizendo, mas o contador deve se documentar, sim, através de memorandos, através de cartas confidenciais ao seu cliente, dizendo ou que não concorda, ou que acha que ele deveria tomar um outro caminho, não aquele caminho que ele está tomando. Verdade. Logicamente que isso tudo tem uma gradação, né? Não é qualquer questão. Uma questão criminal, é lógico que o contador deve pedir demissão e não pactuar com isso. Mas há casos, como você está falando, de não emitir uma nota fiscal e como isso pode acontecer? Eu acho importante deixar claro que teve uma pesquisa que deu esse embasamento, que ética se aprende sim. Tá? Porque se a tua empresa tem um ambiente, tá, bom, tá? Um ambiente ético, tá? Os teus funcionários também, para continuarem na empresa, eles têm que fazer parte desse ambiente. E você vai, então, instruir, tá? Orientar, dar cursos, dar canais, tá? Você vai possibilitar o ambiente ético. E, Ângela, e essa ética, ao contrário de trazer mais instabilidade, pode trazer mais eficiência, mais produtividade e mais tranquilidade nas empresas, como você havia dito antes. É verdade. Não é, Betel? É verdade. É gostoso você trabalhar em paz, no seguinte sentido, de estar cumprindo com aquilo que é necessário. Isso é muito bacana. A gente vê isso, nós somos empresários de contabilidade também, todos nós aqui. Então nós temos as nossas empresas, sabemos o quão bom, pegando um gancho com relação aos nossos colaboradores, quão importante também trabalhar com ética com eles, com verdade, com sinceridade. Eles vão estar me assistindo aqui também, né? Então eles sabem da verdade que eu estou falando. O quanto eu trato com eles, olho no olho. Isso também é um compliance, isso também é uma coisa prática boa de uma empresa, né? Falar a verdade, ser sincero, investir em treinamento. Não é muito assunto, mas é um gancho muito importante. Hoje em dia nós temos que nos atualizar diariamente, constantemente. Muitos que ficaram para trás hoje não estão conseguindo acompanhar isso. Isso é um tema novo, obviamente, com uma ideia antiga, né? Nós estamos até falando desde os tempos bíblicos, né? Que nós temos o compliance. Mas isso não pode, no mínimo os 10 mandamentos. Pelo menos 10 mandamentos já lógico, era o começo. Não, é lógico o que você está colocando, é lógico, é interessante você está colocando, porque é muito lógico que tudo comece como uma reação. Como eu expliquei, começou como uma reação, ficou mais em voga nos Estados Unidos, depois que descobriram que diversas empresas americanas não estavam atuando corretamente nos seus negócios. Não é que eu esteja querendo validar que tudo tem que ser feito com uma reação, não. Né?
Quando uma coisa dessa acontece, né, a gente vai olhar, e ela está colocando, a Ângela está colocando, a questão da cultura. A coisa acontece porque a cultura da empresa não é uma cultura ética. Então, a cultura da empresa não está seguindo uma ética. A cultura da empresa, para estabelecer um compliance que as pessoas vão acreditar, ela tem que ter uma cultura, ela tem que ter uma atitude ética. A gente vê até casos assim, de montadoras que antes do problema acontecer com os carros, faz um recall. Sim. Chama de volta, olha, pode ser que aconteça um problema, porque é uma empresa que está preocupada com a ética, está preocupada com os clientes, com a qualidade. Na verdade, ela está preocupada em não ser autuada, em não ser multada, em não ser fiscalizada. Tá? Por isso que a ética se aprende, porque tem que haver a punição adequada. E só fechando esse gancho, tá? Eu acho que o profissional da contabilidade é o profissional que vai fazer cumprir o lema da nossa bandeira, a ordem e progresso. É verdade. E a base, você vê que de compliance, quantos assuntos nós estamos subindo e tirando, não é verdade? Porque está em todos os níveis, Sim, né? em todos os níveis, em todos os cargos. Porque a contabilidade é o canal onde passa tudo. Praticamente tudo que uma empresa realiza, ela tem um fundamento econômico. E nós estamos ali para interpretar os fatos econômicos. Então, nós estamos presenciando quase tudo. Né? E o importante ressaltar aqui que durante muito tempo achou-se que era ruim ser ético. Exatamente. E a gente está observando que é o contrário, não é? É bom que tenha uma norma e que ela seja cumprida para todos. E é mais barato. Né? É mais barato. É mais produtivo. É mais barato cumprir normas. Isso. É mais tranquilo, né? É mais tranquilo, é mais barato porque a contabilidade é uma ciência, tá? Você não consegue esconder alguma coisa aqui porque aparece, tá? No outro lado. É muito linda a contabilidade. Tá? Então, essa situação de compliance, estar em conformidade, falar em ética, transparência, tá? Crimes de lavagem de dinheiro, COAF, tá? História, corrupção, tá? Tudo isso que está acontecendo nesse momento é uma evolução necessária, mas que precisa, sim, de um acompanhamento, tá? E de punições justas. Tá? Não pode haver mais a impunidade que havia. Tá? Então esse é mesmo um caminho sem volta e que bom que está acontecendo hoje, vai representar uma grande mudança para as nossas empresas. Verdade, isso vai refletir, vai começar a refletir, já está refletindo, né? A gente já vê muitos dos nossos clientes já totalmente adaptados, cumprindo a legislação, né? Cumprindo as suas regras internas, procedimentos internos, e nós estamos verificando aumento de lucratividade, aumento de produtividade, melhorando até no mercado onde ele atua, se sobressaindo. E quem não se adequar vai ficar para trás, está suscetível a fechar, a perder o seu próprio negócio. No ambiente de cumprimento de normas, tá? Uma empresa em compliance, os colaboradores eles passam a dar ideias, tá? Para eficiência e eficácia dos processos. Então isso acaba envolvendo, isso em qualquer porte de empresa, não é só daí, não importa. Tá? O envolvimento ético e o envolvimento sério, o que a gente chama de vestir a camisa, né? Chamava, né? É verdade. Vestir a camisa da empresa, isso traz uma lucratividade. E quem está trabalhando, ela quer que aquele lugar onde ela está seja o máximo, que vá bem, que dê muito lucro, que distribua também tudo isso. Tá? É isso, Neumília. Então, aqui para a gente encerrar o nosso debate, o compliance acabou trazendo um cenário mais favorável para o profissional da contabilidade. Sim, do profissional de contabilidade, eu acho que nós falamos que facilita os negócios, é mais barato, isso cria uma produtividade muito grande, isso é muito necessário ao nosso país, né? Todo país tem que estar investindo em produtividade. E eu também queria lembrar também, né? Que quando foi 2012, 2011, que foi editada a última lei das SAs, dizendo que as empresas de grande porte passaram a ser obrigadas a fazer auditoria, e isso teria que ser uma coisa que a gente deveria estar lutando para que mais... Estender em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Médios, pequenos. Médios, pequenos, porque a auditoria é um certificador do compliance.
Então, isso é uma coisa interessante. O Brasil precisa, há profissionais, inclusive há diversos artigos, né, sobre essa questão. O Brasil é um país imenso e com muito pouco auditado. E isso é uma questão que a gente precisa colocar e reconhecer, né? Porque só assim a gente melhora todo o processo, ajuda, né? Todo esse processo, essa cultura de compliance, de conformidade com as normas, tanto externas como internas. Bom, eu quero então agradecer pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Sucesso. Voltem sempre. O programa de hoje termina aqui. E você já sabe, fique por dentro do que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP. Curta também a nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.